Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, dando continuidade às nossas aulas, nós vamos abordar a matéria clínica médica, tá? E hoje vamos iniciar essa matéria com patologias cardiovasculares. E nada melhor como iniciar esse tema com uma doença muito comum que atinge uma porcentagem muito elevada da população brasileira, né? Que se chama hipertensão arterial sistêmica. Para vocês entenderem o que é uma hipertensão, eu vou resumir para vocês o que é a pressão arterial, tá? Então, a pressão arterial, ela é considerada como a resistência vascular periférica. O que é isso? É a resistência, ou seja, a força com que o sangue sai do coração e passa pelos vasos sanguíneos de toda a periferia do corpo, tá? Essa é denominada pressão arterial. Quando essa pressão aumenta, chamamos de hipertensão arterial sistêmica. E quando essa pressão diminui, chamamos de hipotensão, tá? E o que é hipertensão? É o aumento da resistência vascular periférica, que normalmente acontece quando o vaso sanguíneo está contraído. Então, quando o vaso contrai, aumenta o fluxo de sangue, e quando o vaso dilata, diminui o fluxo de sangue, tá? Por isso que no inverno, normalmente, a tendência das pessoas que já são hipertensas é elevar um pouquinho o valor da pressão arterial, porque os vasos se contraem, tá? Tem uma classificação, pessoal, que existe para a gente poder entender quais são os valores normais da pressão arterial, tá? Então, para a gente poder rever um pouquinho, os valores são classificados em pressão arterial ótima, boa e limítrofe, tá? Na pressão arterial ótima é considerado 120 por 80 milímetros de mercúrio. Como assim, Nicole? Da onde veio esse 120? Da onde veio esse 80? O que é milímetro de mercúrio? E aí? Pessoal, a pressão arterial ela é dividida em dois tempos, tá? Primeiro tempo se chama sístole, aonde ocorre a pressão máxima do músculo cardíaco no momento de contração, quando o coração contrai para ejetar o sangue, tá? E o segundo momento é chamado de diástole, quando o coração relaxa para receber o sangue que foi ejetado, tá? Então, a sístole é considerada a pressão máxima, tá? No caso, esse 120 que eu falei é considerado pressão máxima, portanto, sístole. Vocês vão perceber que a pressão máxima ela tende a ser sempre maior do que a pressão mínima, tá? E o 80 significa a pressão mínima, que é no momento de diástole em que o coração está relaxando, tá? Em que o coração exerce sua força mínima. Sístole, pressão máxima, diástole, pressão mínima, tá? Então, e esses milímetros de mercúrio, Nicole, da onde veio? Essa é a unidade de mensuração da pressão arterial, né? Então, para nós aferirmos a temperatura, nós utilizamos graus Celsius, não é? Para aferir o pulso, vocês utilizam BPM, batimento por minuto. Então, a unidade de mensuração da pressão mensura-se em milímetros por mercúrio, mmHg. Tudo bem, pessoal? Então, portanto, a pressão arterial considerada ótima é a pressão que está 120 por 80. Uma dica para vocês quando forem aferir a pressão e forem falar para o paciente o valor que está, acabem utilizando, tá, os termos populares, como está 12 por 8. De repente vocês falam, tá 120 por 80. O paciente já fala, como assim 120? Minha pressão é 12 sempre. É 12 por 8. Como que chegou a 120? Como chegou a 80? Então, para o paciente vocês podem falar 12 por 8, 10 por 9, né? A pressão que for aferida. E
para relatar e para utilizar como termos técnicos entre os profissionais da saúde, na escola, tá? Na universidade, vocês podem utilizar, podem e devem a terminologia 120 por 80, 100 por 90. O que? Milímetros de mercúrio, tá? Voltando um pouquinho, nós já falamos da pressão arterial ótima. A pressão arterial considerada boa, ou seja, normal, tá? Qualquer pressão arterial abaixo de 130, pressão sistólica, e pressão diastólica abaixo de 85 milímetros de mercúrio, tá? Que seria, por exemplo, 13 por 8, tá? 13 por 9, sendo mais específico. Então, essa é a pressão arterial boa, tá? A pressão arterial limítrofe, tá? Que é o limite que ela pode chegar para não ser considerada como uma hipertensão. Não estou falando do limite em qualquer situação. Numa situação de atividade física, por exemplo, a pressão ela tende a subir, né? 17 por 9, 18 por 9. Então ela vai subindo, tá? Agora eu estou me referindo à pressão arterial com o paciente em repouso, diariamente aquela pressão arterial. O limite que ela pode chegar na sua pressão sistólica, que é a pressão máxima, é 130 a 139. Chegou em 140, passou do limite. E a pressão diastólica, o limite que ela pode chegar é 85 a 89, tá? Ou seja, vamos pensar assim, generalizando, tá? Uma pressão 139 por 89. Nicole, se tiver 140 por 90, a partir desse período já passa a ser denominada uma hipertensão estágio 1, que nós vamos falar agora. Então, a pressão arterial é dividida em estágios 1, 2 e 3. No estágio 1, a pressão sistólica pode chegar de 140 a 159. É o limite que ela pode chegar para ser estágio 1. E a diastólica, 90 até 99. Ah, Nicole, e se essa pressão vir a aumentar e passar a ser 160 por 100, 16 por 10? Já entra numa pressão hipertensão estágio 2, tá? No estágio 2, a pressão sistólica ela pode variar de 160, tá? Até 179, e a pressão diastólica pode variar entre 100 e 109. Nicole, chegou 180 por 100, 18 por 10. Passa a ser hipertensão estágio 3, tá? No estágio 3, a pressão sistólica não pode ultrapassar de 180, tá? Tem que ser menor ou igual a 180. E a pressão diastólica não pode ultrapassar de 110, tem que ser igual ou menor. E se ultrapassar? Se ultrapassar, né, pessoal, pode gerar complicações sérias aí para esse paciente, que nós já vamos chegar lá. Tudo bem sobre as classificações? Tranquilo? Então tá bom, vamos para o próxima etapa, próximo passo. Sinais e sintomas. Existe sinal e sintoma de hipertensão arterial? Sim, existem. Existem pessoas que não sentem nenhum sintomas? Sim, existem. Essas pessoas são chamadas de hipertensos assintomáticos, tá? Ou seja, que não tem nenhum sintoma. Então, às vezes a pressão arterial está no nível elevado, maior do que o esperado, e o paciente não sente nada. No momento em que vai aferir, e ele percebe, nossa, está alta, né? Normalmente as pessoas que não sentem nada é que já têm a pressão arterial basal alta, ou seja, estão acostumados já, de certa forma, a conviverem com a hipertensão. Isso é perigoso? Sim.
Não sentir nenhum sintoma pode deixar agravar a situação, né? Levando a um estado de acidente vascular encefálico, por exemplo, né? Que nós já vamos entender um pouquinho, podendo levar essa pessoa lá para a UTI, né? Podendo ocorrer uma morte cerebral. Então, olha só a importância, né, de manter a pressão arterial controlada. Os sintomas mais comuns, né, que as pessoas relatam com mais frequência, são cefaleia, né, que significa dor de cabeça, tá? Algumas pessoas também referem uma pressão na cabeça, tá? Epistaxe é sangramento nasal, tá? Em algumas situações pode acontecer romper algum vasinho do nariz e ocasionar um sangramento. Fadiga, né, que é o cansaço, e algumas pessoas referem uma pressão na nuca, uma sensação de queimação, de pressão na nuca. Muitas pessoas referem, né, como se fosse um formigamento. Esses são os sintomas mais comuns. Existem alguns sinais e sintomas físicos também, por exemplo, produção de exudato, tá? De secreção ou sangramento ocular. Então, a esclerótica desse paciente sangra, né? A parte branca dos olhos, esclerótica, acaba rompendo algum vaso, acaba aumentando muito, né? De acordo com a elevação da pressão arterial aumentada, acaba ocasionando a ruptura dos vasinhos dos olhos, tá? Então pode acontecer esses sinais. O cansaço, fadiga excessiva, intolerância na realização de algum exercício, uma dispneia muito intensa, pode sugestionar insuficiência cardíaca também, pessoal. Então podemos ficar atentos, tá? E num estágio um pouco mais agressivo, ocorre uma hipertensão renal. Então, o que vai acontecer? Esse paciente vai começar a ficar edemaciado, membros superiores e inferiores, né? Formando edema, vai retendo líquido, tá? Vai ficar com sinais de anemia, gerando uma insuficiência renal. E esse paciente vai acabar desenvolvendo a nictúria. Nictúria, né, se a gente for dividir, nic significa noite e úria, urina. Então ele vai começar a se levantar muitas vezes para urinar no período da noite, tá? Por causa da retenção de líquido durante o dia, ele vai acabar não urinando. Então no período da noite ele vai sentir vontade de urinar. Então são sinais importantes aí de insuficiência, tá? Como deve ser realizado o diagnóstico para hipertensão arterial? Né? Então, existem alguns exames que podem ser realizados. Um dos exames que pode ser realizado é um exame de sangue, tá? É um exame laboratorial que vai avaliar o nível de sódio, de potássio, de ureia, creatinina, todos esses níveis, tá? Para ver se tem algum sinal de elevação. Exame de urina nas 24 horas para ver se tá tendo algum tipo de retenção de líquido. Raio-x de tórax, tá? Também dá para ver o volume cardíaco, né? No raio-x de tórax é interessante que dá para ver se esse coração tá aumentado, tá? Tá bem posicionado. Então também pode ser um exame de imagem, tá? Eletrocardiograma. Juntamente com o eletrocardiograma, o eletrocardiograma ele é uma fotografia, né? Então ele vai fotografar o que está acontecendo naquele momento. Eu posso fazer um eletrocardiograma, né? Onde vai fotografar toda a frequência cardíaca, a parte eletrofisiológica do coração. Daqui 1 segundo, a hora que eu sair da sala e ter um infarto? Sim, porque ele é uma fotografia do que está acontecendo no momento, tá? Então, não é nada preventivo. Pode ser que ele previna, né? Que o médico consiga identificar alguma alteração que dê para prevenir uma complicação maior. E pode ser que ele não previna, não indique nada. Tudo bem? Outro exame muito usual, pessoal, que é um exame realizado para constatar mesmo se o paciente tem hipertensão de fato ou não, tá? Tem 2 tipos de exame. Então, um se chama mapa, tá? Onde esse paciente vai ficar 24 horas com uma braçadeira, tá? Que vai estar aferindo a pressão
Normalmente é programada para aferir de 15 em 15 minutos durante o dia e 30 em 30 minutos durante a noite. Então vai ficar 24 horas para ver as variações de pressão. Se na maior parte do dia ter alterações, tá? De pressão arterial, de repente, né, nas 24 horas, quase todas as horas que foram registradas estarem elevadas, está indicando aí uma hipertensão arterial para ser tratada. Nicole, e quem não faz o mapa, tá? Ou de repente para agendar um mapa demora muito tempo, né? O paciente não pode esperar, tem que entrar com medicação, precisa fechar um diagnóstico. Ele pode realizar a aferição da pressão em casa, tá? Todos os dias por uma semana, ou o tempo que o médico determinar, 5 dias, 15 dias, né? 7 dias. E vai anotar sempre naqueles horários. Então, por exemplo, todos os dias no período da manhã, de segunda a sexta, ele vai anotar o quanto que deu a pressão, né? Ou todo dia de manhã e de noite, tá? E aí, baseado nessa anotação, o médico vai fechar um diagnóstico. Ah, não tem aparelho de pressão em casa. E agora? Ele pode estar indo todos os dias, no mesmo horário, na unidade básica de saúde fazer o controle, tá? Tem um programa chamado Hiperdia, né, que é voltado para quem tem hipertensão, diabetes, e lá recebe um acompanhamento, então é bem bacana, tá? Portanto, a unidade básica funciona no período da manhã até o período da tarde, tá? Então é feito esse diagnóstico também aí. Caso, né, tenha alguma alteração, é encaminhado para a consulta com o médico. Existem complicações que podem ocorrer devido a uma hipertensão arterial? Sim. Quais são essas complicações? Primeira, uma hipertrofia ventricular, hipertrofia do ventrículo, tá? Ele vai ficar atrofiado, vai aumentar o tamanho, tá? Ou diminuir o tamanho, tudo bem? Devido a essa atrofia. Insuficiência ventricular esquerda, né? Percebam que há uma insuficiência do ventrículo, uma hipertrofia do ventrículo e não do átrio. Por quê? O que vocês acham que tem, né? No momento da contração, né? No momento da sístole, o que acontece? O átrio vai realizar a contração e o ventrículo, ele vai começar a relaxar para poder receber, tá? O ventrículo esquerdo, pessoal. Para poder receber esse sangue injetado e mandar novamente para a periferia. Então tem uma sobrecarga se a pressão aumenta, tá? Conseguiram entender a relação? Pode ocorrer doenças coronárias, das artérias coronárias, angina pectoris, né, que é a obstrução da artéria, nós vamos chegar a falar bastante sobre ela também, tá? Insuficiência renal, hipertensão maligna, ou seja, que não tem cura, encefalopatia hipertensiva, que são doenças do encéfalo, né, do cérebro, causadas pela hipertensão, retinopatia, doenças na retina, tá? Tromboses e embolias. Vamos ao tratamento para hipertensão. Então, pessoal, tratamento que é muito importante, que é um cuidado, tá? Que não é medicamentoso. Então, assim, vamos dividir os tratamentos em tratamento medicamentoso, com medicação, e tratamento não medicamentoso, tá? Falando um pouquinho do não medicamentoso, está baseado em atividade física, se esse paciente tiver condições de fazer caminhada, atividade física, tá? Que vai auxiliar na diminuição da pressão. Alimentação, tá? Dieta hipossódica, com baixo teor de sal ou zero sal, né? Isso é um pouco complicado, então não sejam radicais nas orientações com o paciente. Ah, seu João, não pode comer sal. Vocês acham que realmente o seu João vai parar de comer sal? Né? Então, assim, seu João, quanto de sal o senhor usa na comida? 1 colher? Então, a partir de hoje, o senhor vai usar meia colher, tá? Ou 1 colher menor, tudo bem? Então, sempre que vocês forem orientar, não orientem de forma radical, porque senão não vai conseguir essa mudança, tá? A não ser que a pessoa esteja disposta a mudar.
Continuando no tratamento não medicamentoso, evitar abolir o estresse, tá? Porque o estresse eleva a pressão arterial. Abolir tabagismo, tá? O consumo de cigarro, fumo em geral. E abolir o alcoolismo. Esses são os tratamentos não medicamentosos. Falando dos medicamentosos, tá? O paciente vai tomar antihipertensivo, né? Que são medicações que vão evitar, inibir a pressão arterial no momento em que ela estiver subindo, vai ter uma inibição, tá? Não vai deixar ela subir, ou não vai deixar ela subir tanto, tá? Medicações antiagregantes plaquetárias também. São medicações que impedem a agregação das plaquetas, né, para evitar um futuro infarto, né, uma futura embolia pulmonar ou uma trombose. Então, eles podem ser utilizados. Esses antiagregantes, né, são conhecidos como AS, ácido acetil salicílico, aspirina, muito comum, tá? E as medicações antihipertensivas, muito comum que vocês vão ouvir falar, losartana, captopril. Falando um pouquinho do captopril, só por curiosidade, tem uma reaçãozinha que o captopril oferece ao paciente. Então, o paciente ele vem se queixando de muita tosse, principalmente durante a noite, tá? Tosse seca. Conversem com ele, pesquisem se eles estão tomando o captopril, porque um dos efeitos colaterais, né, umas reações adversas, é a tosse noturna, tosse seca. Enquanto ele tomar o captopril, não vai passar a tosse. Então, assim, se a tosse ficar no nível muito elevado, né, que atrapalha o sono, que influencia na atividade diária do paciente, é mais fácil de trocar de medicação, tá? Sempre consultando o médico antes. Outras medicações além do antihipertensivo e do medicações antiagregantes plaquetárias, temos os diuréticos, tá? O diurético ele vai auxiliar na redução da pressão arterial. Um diurético muito usual, muito comum que vocês vão ouvir falar é o furosemida, o Lasix, tá? É muito comum. E as drogas vasodilatadoras periféricas. Lembra que eu comentei no começo, né? A constrição do vaso que causa a hipertensão. Então, essas drogas, se elas mantêm o vaso dilatado, vai ter uma redução ou um bloqueio aí da hipertensão. Tranquilo? Cuidados de enfermagem. O que nós podemos fazer como cuidados aí, tá? Orientações sobre a importância de uma dieta hipossódica, tá? A importância da ingestão de água durante o dia, importância da atividade física, tá? Outras orientações, se o paciente for obeso, a obesidade, ela é amiga da hipertensão, então ela contribui, tá, para esse paciente ter uma possível hipertensão, devido ao aumento do tecido adiposo no abdômen, do tecido de gordura, aquela barriguinha de chope lá, tá? Então, essa questão do emagrecimento também é importante, por isso a atividade física. Sempre orientem quanto às medicações, como devem ser ingeridas, tá? Os horários. Orientem a importância dessa pessoa não se estressar, evitar o estresse, a ansiedade, que são fatores que vão influenciar diretamente na pressão. Abolir fumo e abolir o álcool, né? Orienta, porque o tabaco e o álcool eles acabam aumentando a pressão arterial. Vocês vão coletar exames desse paciente, caso necessário, encaminhá-lo para realizar os exames, tá? Aferir os sinais vitais de acordo com a prescrição médica e de enfermagem. Vão controlar o volume de urina, caso o médico, né? Se o paciente estiver internado, o médico pode pedir para fazer essa mensuração, né? Só que normalmente a mensuração do volume de urina precisa passar a sonda para ter uma precisão, né? A sonda vesical de demora. Então, por meio dessa sonda, vocês vão fazer o balanço hídrico, tá? Que é num período de 12 horas, o quanto de líquido que foi introduzido nesse paciente por via oral, tá? Líquido contido em frutas, líquido contido em suco, em chá,
quantidade de soro que foi administrado, tudo isso é líquido, tá? Então vocês vão controlar o volume de líquido que entrou, sempre anotando os volumes, 200 ml, 500 ml, 100 ml, tá? E vão anotar a quantidade que foi eliminado. Então, normalmente essa anotação ela é realizada no momento em que vocês assumem o plantão, tá? Até o momento que vocês vão embora, no período de 12 horas, tá? Que deve ser realizada. E o esvaziamento daí da bolsinha, né? Do coletor de urina, sempre que houver necessidade, tá? Outra coisa que vocês vão orientar o paciente sobre a importância de não abandonar o tratamento, tá? Expliquem as complicações que podem acontecer com esse paciente, tá? Que eles podem chegar a ficar internados numa unidade de tratamento intensivo, né, na UTI, pode causar problemas sérios, paralisias faciais, tá? Paralisia de um membro, de um lado do corpo, tá? Pode ocasionar a própria morte desse paciente. Então, assim, expliquem bastante sobre os riscos, tá? E a importância deles não abandonarem o tratamento, porque o tratamento, né, combinado com a dieta, atividade física e a medicação, ele é eficiente, vai fazer muita diferença para a vida desse paciente, tá? E por último, vocês vão proporcionar um ambiente calmo, né? Vão tentar contribuir para evitar qualquer tipo de estresse, de ansiedade para esse paciente. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, sobre pressão arterial e hipertensão, nós ficamos por aqui, tá? Qualquer dúvida estarei à disposição, tá? Vão me perguntando, fiquem à vontade. Próxima videoaula é sobre angina pectoris, tá? Aí vocês vão entender um pouquinho a evolução. Então é bacana vocês acompanharem as aulas passo a passo para entender que uma doença pode levar a outra, tá? E conforme for evoluindo essa doença pode causar grandes complicações ou até a morte. Então, muito obrigada pela aula de hoje. Um beijo para vocês, gratidão, até a próxima aula.